Falou pouco e impressionou um total de 0 pessoas. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço. Sejam todas vocês, pessoas aí do outro lado, muito bem-vindas. Vocês podem me acompanhar em diferentes redes sociais, podem, como sempre, apoiar a produção de conteúdo desse canal lá no apoia-se/Jana Viscardi ou então aqui no Clube de Membros e pode, como sempre, apoiar de outras formas, como compartilhando esse conteúdo com outras pessoas, deixando o seu like e o seu comentário aqui embaixo. E hoje nós estamos aqui para falar sobre ele mesmo, Jair Bolsonaro, o mal perdedor. Vai ser visto assim na história deste país. Por quê? Tivemos o segundo turno das eleições no Brasil e Jair Bolsonaro perdeu. Quem ganhou foi Luiz Inácio Lula Silva, que vai ser presidente do Brasil pela 3ª vez. Qual é o protocolo? Você perde ou ganha e você se pronuncia sobre isso. O que fez Jair Bolsonaro? Manteve um silêncio de mais de 36 horas. Não falou sobre isso, ignorou completamente que ele presidiu uma nação, ficou isolado lá na casinha dele, quer dizer que não é dele, né, gente? Ficou lá isolado, recebia um fulano e um ciclano de vez em quando e decidiu falar apenas no dia 1º de novembro. E é por isso que estamos aqui, para ler o que foi que disse. Se você me acompanha há algum tempo, já me viu falando sobre os discursos de Jair Bolsonaro há muito tempo. Me interesso por eles porque ele é um político de extrema direita e me interessa muito saber como é que essas figuras se comunicam por aí. Pois muito que bem, vamos ler? Quero começar agradecendo os 58 milhões de brasileiros que votaram em mim no último dia 30 de outubro. Aí ele já começa com uma coisa muito interessante. Porque ele primeiro agradeceu, tudo bem, isso é praxe, e diz: os atuais movimentos populares são fruto de indignação e sentimento de injustiça de como se deu o processo eleitoral. Curioso, porque ele está chamando os bloqueios golpistas que aconteceram nas estradas do Brasil nos últimos dias em função do fato de ele ter perdido e as pessoas não saberem aceitar a derrota, ele está chamando isso de movimentos populares. E por que isso é, entre enormes aspas, curioso? Porque movimento popular é um termo usado e muitas vezes atrelado a movimentos de esquerda, porque são os movimentos populares que se mobilizam em torno de direitos. Direito à saúde, direito à alimentação, direito ao transporte, direito a uma casa, a uma terra, sabe? Direitos. Querer desfazer o resultado de uma eleição, isso não é direito, sabe? Coletivo. É delírio golpista. Mas ele ainda assim decide chamar esses grupos golpistas de movimentos populares, o que é justamente muito interessante, porque eu já falei sobre isso outras vezes, sobre o uso desses referentes, quais são escolhidos e como são interpretados pelas diferentes camadas da sociedade, evidentemente. E como se busca subverter também um pouco o significado de alguns desses referentes a partir dos seus usos em contextos como esse, por exemplo, né? E aí, outra parte interessante aqui é ele falar sobre esse sentimento de injustiça, porque o que ele está fazendo no final das contas é justificar a lógica golpista. Ele não está indo contra ela nesse primeiro momento, ele está justificando que essas pessoas estão com esse sentimento de indignação e injustiça de como se deu o processo eleitoral. Veja, o processo eleitoral se deu com o Bolsonaro usando toda a máquina pública, lançando pacote para ver se comprava as pessoas. Assim, foi um pacote econômico que de repente o cara começou a liberar verba que não acabava mais. Ele usou toda a máquina pública, para além, claro, de toda a fake news e das mentiras que ele já é costumeiro para um governo de extrema-direita, para tentar se eleger. Não conseguiu. E aí eu fico pensando, o que as pessoas estão chamando de processo eleitoral? Estão indignadas porque não foi voto impresso? As pessoas indo na casa perguntar o que elas queriam votar para definir desse jeito as eleições? Não estou entendendo. Enfim, aí ele vai continuar falando disso e ele diz: as manifestações pacíficas sempre serão bem-vindas, mas, e aí aqui que está o ponto importante, os nossos métodos não podem ser os da esquerda. Então observe que ele não está falando dele com o todo, ele realmente delimita mesmo esse lugar do nós contra ele, somos os nossos métodos, então ele se inclui nisso também. E isso é muito foda, porque é como se ele tivesse, como se a manifestação fosse ele, no final das contas, né? Os nossos métodos não podem ser os da esquerda. E no final das contas as manifestações são ele mesmo, né? Porque ele inclusive participou, né, de manifestações contra o STF, por exemplo. Então, interessante, né? Enfim, os nossos métodos não podem ser os da esquerda. Pronto, ele aponta o dedo para o outro. E ele vai, então, recriminar esse outro, redirecionar a crítica. Não é mais sobre ele e os dele, é sobre esse outro. E ele vai dizer que sem prejudicar a população, como?
invasão de propriedades, destruição de patrimônio e cerceamento do direito de ir e vir. Aqui ele tá sutilmente dizendo, a gente não deveria usar os mesmos métodos, mas ele não condena diretamente, desbloqueiem as estradas, sabe, liberem as passagens. Ele não tá fazendo isso não, ele tá dizendo que não pode ser como a esquerda. Aí aqui ele já vai mudar de assunto. E já faço um convite para você, professor de redação, que fica pregando aos quatro ventos que o que acaba com o mundo é a linguagem não binária, sabe? O que acaba com a língua portuguesa. Por que você não analisa com seus alunos essa redação aqui? Pensa lá, gênero textual, pronunciamento. Analise isso aqui, a mudança de temas, a mudança de assunto, o baixíssimo uso dos recursos coesivos para a construção do texto. Você fica pedindo isso para o seu aluno, reclama de linguagem não binária, por que você não olha para esse texto aqui? Olha, meu amor, você vai fazer uma análise que talvez você não goste tanto de fazer para o seu presidente. Então, não sei, talvez não faça, não é mesmo? Ele vai dizer assim na sequência, mudando de assunto. A direita surgiu de verdade em nosso país. E aqui eu já estou esperando o editorial do Estadão demandando uma autocrítica da direita brasileira. Porque vocês viram o que foi que Bolsonaro fez? Bolsonaro é um político de extrema direita e nesse discurso ele está dizendo que a direita surgiu de verdade em nosso país. Que direita é essa? É a direita dele, que é a extrema direita. Então ele está assumindo que só existe direita agora, de verdade, com as figuras que ele ajudou a eleger. Então observe que a nossa direita ela foi implodida por essa figura. Ela foi, assim, tá um território, assim, devastado. Mas eu não vi nenhum editorial pedindo a autocrítica da direita. Então eu tô aqui fazendo esse pedido pra você, direita. Faça sua autocrítica. Continuemos. Nossa robusta representação no Congresso mostra a força dos nossos valores, que são Deus, Pátria, Família e Liberdade. Esse Deus, Pátria e Família, sabemos, é um slogan nazista horroroso, e ele continua usando, tudo a ver com fascismo, mas eles continuam negando que seja isso. E aí ele botou aqui a liberdade. Como eu disse lá atrás, a gente pode se perguntar qual é o sentido que se dá a essas palavras. Deus, pátria, família e liberdade. Eu, inclusive, falei disso já também numa live aqui e em outros espaços. É muito importante a gente pensar no sentido dessas palavras, porque eles podem ter sentidos muito diversos nos usos feitos pelos diferentes líderes políticos. Não é a mesma coisa. E isso é muito importante de ser compreendido, sabe? Os diferentes líderes políticos não estão dizendo a mesma coisa quando estão falando o nome Deus. Eles estão dizendo coisas bem diferentes, né? Aí ele continua. Formamos diversas lideranças pelo Brasil. Nossos sonhos seguem mais vivos do que nunca. E aí eu tenho até medo de perguntar o que é esse sonho, porque muito provavelmente é o pesadelo da maioria dos brasileiros, né? Que sonho é esse? Deixar-nos no mapa da pobreza, né, que não é reconhecido inclusive pelo presidente, deixar as pessoas sem emprego. Eu fico me perguntando que sonho é esse, mas enfim. Somos pela ordem e pelo progresso. É o slogan da bandeira, né? Mesmo, e aqui tem um ponto muito importante, mesmo enfrentando todo o sistema, superamos uma pandemia e as consequências de uma guerra. Esse é um ponto muito importante. Bolsonaro, ele quer o tempo todo se colocar como outsider, como alguém de fora da política. Mas ele foi um parlamentar que não fez porra nenhuma durante muitos anos. Então ele não tinha nada de outsider, ele estava lá dentro do sistema durante muito tempo. Agora, como presidente, mais sistema do que isso não dá para ser, ele me vira e tem a cara de pau de dizer, mesmo enfrentando todo o sistema. Eu te pergunto, que sistema? Você destruiu, na verdade, aquilo que já existia, um SUS, que era referência em vacinação, esperando vacina que você não queria dar para a população. Então, o que é superar a pandemia? É passar por cima de quase 700 mil mortos, né? É isso que é superar a pandemia, tentar passar por cima desses quase 700 mil mortos, né? E as consequências de uma guerra. Quis trazer aqui a coisa da Ucrânia, porque isso justifica a economia não ir bem. Entendeu? E aí ele continua. Sempre fui rotulado como antidemocrático e, ao contrário dos meus acusadores, sempre joguei dentro das 4 linhas da Constituição. Me pergunto o que são as 4 linhas da Constituição. É incentivar as pessoas a se manifestarem contra os poderes. Isso é estar dentro das 4 linhas da Constituição? Aí, qual é a questão aqui? Ele vai falar que, ao contrário dos acusadores, ele sempre jogou dentro das linhas da Constituição e, na sequência, ele vai falar uma coisa que é direcionada para o Lula. Ele vai dizer, nunca falei em controlar ou censurar mídia e as redes sociais. Então veja que ele está falando que o antidemocrático é esse outro. Então ele aponta o dedo para o outro e sinaliza a única coisa que seria antidemocrática para ele, controlar e censurar a mídia. No entanto, o Lula nunca falou em censurar a mídia, ele falou em regulamentar a mídia.
E aqui eu já faço um convite para você, veículo de imprensa. Você não acha que deveria qualificar o debate? Porque regulamentar a mídia muitas vezes é visto como censura e Bolsonaro fomenta este viés de entendimento a essa discussão. Quando não é isso, e você, que é mídia, deveria qualificar essa conversa, negar a lógica bolsonarista e discutir amplamente o que é que significa regulamentar a mídia, os diferentes espaços que podem ser fomentados a partir dessa regulamentação, para não ser a mídia de duas ou três figuras, como é esse Brasil, que o político é dono de vários veículos de imprensa. Alô, ACMs, tudo bem, gente? Então, vamos falar sobre o que é regulamentação de maneira qualificada e não validando esse discurso tosco de Bolsonaro. E aí é interessante a gente pensar a volta para esse mesmo lugar de sempre, que é de atacar o outro. Você está falando sempre o outro e atacando o outro. E curioso, porque aqui ele está atacando quem foi eleito. Então ele não parabeniza, não reconhece diretamente o resultado das eleições, não diz que perdeu, não assume nesse sentido, mas ele segue atacando. Aí ele diz: enquanto presidente da República e cidadão, continuarei cumprindo todos os mandamentos da nossa Constituição. Eu me pergunto o que ele chama de mandamentos da Constituição. Inclusive porque mandamento tem essa coisa da Bíblia, né? Mandamentos bíblicos, é curioso esse uso aqui, né? No último, que seria o último parágrafo, digamos assim, dele, ele parece que ninguém entendeu o que ele estava terminando, mas ele estava terminando o discurso dele, ele vai dizer assim: é uma honra ser o líder de milhões de brasileiros. E aqui tem uma coisa muito importante, porque bem diferente do que foi o discurso do Lula, assim que venceu, que disse que ia governar para todos os brasileiros, ele diz que ele não é o presidente do Brasil, ele diz que ele é o líder de milhões de brasileiros, que são esses milhões que votaram nele, que continuam apoiando ele. Ele se coloca como líder desses milhões de brasileiros, o que é muito diferente de dizer que você é presidente de toda uma nação. Isso é muito importante, porque na sequência ele vai dizer que, como eu, defendem a liberdade econômica, que eu fico me perguntando o que é o quê? Entrar no mapa da fome, ter um monte de gente sem emprego. O que ele está chamando de liberdade econômica? Liberdade religiosa? Quer ficar abraçado nos evangélicos que ficam lá pregando a violência de todo tipo? É isso? Dentro das igrejas? É isso? E veja, eu sei, nem todo evangélico, sei. Mas aqui eu tô falando dos movimentos que são perpetrados pelo Bolsonaro, entendeu? Silas Malafaia, Edir Macedo, essa gente aí. Então, segura o bonde aí. Eu sei que não é todo evangélico, mas foi a lógica através da qual ele operou nesses 4 anos de governo. Liberdade de opinião. Que opinião é essa? É preconceito? É tentativa de golpe? É isso que ele está chamando de opinião? Roberto Jefferson com arma na mão, Zambelli com arma na mão, é isso que é opinião? Então, curioso, né? A honestidade de poder comprar 50 imóveis em dinheiro vivo. É essa a honestidade que ele está procurando. E as cores verde e amarela da nossa bandeira. Então, voltar para esse lugar desses milhões de brasileiros que têm essa realidade absolutamente transformada e subvertida pela lógica dos grupos de WhatsApp, por essa realidade paralela que nada tem a ver com a materialidade da vida em que vivem essas figuras, né? E aí ele fala muito obrigado e acaba. Acabou! Acabou! Então observe que ele, muito indiretamente, vai, né, falar aí para esses caminhoneiros que não é para fazer o que está fazendo, né, cercear a liberdade de ir e vir, mas na verdade ele não diz que não é para fazer isso, ele diz que não é para fazer como a esquerda, que não deveria se fazer como a esquerda, né, não podem ser como os da esquerda. E aí o que ele vai fazer é jogar esse jogo de sempre, que é falar mal dos outros, se colocar como lugar daquele que é perseguido, como antissistema, sendo ele o próprio sistema, porque é a porra do presidente. Então, mas isso é mais do mesmo, porque joga muito a favor dessa lógica conspiratória, do que é perseguido, do que não consegue fazer o que gostaria, mas que ainda assim conseguiu fazer. Então, nesse sentido, mais do mesmo, né? Operando dentro dessa lógica de outros discursos que ele já fez. Concluindo de maneira muito curiosa, porque eu estava acompanhando a transmissão ao vivo e as pessoas ficaram assim, como assim? Acabou? Aí vem o assessor dele para dizer que está esperando ser provocado para começar a transição. O governo de Lula está aí definindo os nomes das figuras que vão ser parte dessa transição e aí essas figuras vão entrar em contrato lá com a assessoria de Bolsonaro. Então,
Vamos aguardar, teremos 2 meses certamente desafiadores pela frente, enquanto as tantas salas que podem operar dentro dessa lógica conspiratória e de perseguição e que não desestimulam o que a gente está vendo acontecer, porque ele não desestimula, né? Ele justifica o que fizeram, o que estão fazendo os caminhoneiros, mas continuaremos aí atentas, firmes e fortes, de olho nessa transição e nesses discursos que vão continuar reverberando. E a gente sabe, Bolsonaro caiu, o bolsonarismo continua por aí, estimulado e fomentado inclusive por ele e a sua corja. Um abração para todo mundo e tchau, tchau.